Na análise dos recursos, nós podemos falar também das chamadas ações autônomas de impugnação, que não possuem natureza recursal, mas funcionam como uma espécie de recurso. As ações autônomas de impugnação utilizadas no âmbito do processo penal são três. Primeiro, o habeas corpus, em segundo, o mandado de segurança e, em terceiro lugar, a chamada revisão criminal. O que seria o habeas corpus? O habeas corpus é o remédio constitucional que visa assegurar a liberdade individual de ir e vir de alguém. Quando falamos em habeas corpus, nós falamos necessariamente na situação de alguém se encontrar sofrendo ou na iminência de sofrer uma coação ilegal na sua liberdade de locomoção, salvo nos casos de uma punição disciplinar em que não vai ser admitido a utilização do habeas corpus. O habeas corpus pode ser classificado de duas formas. O habeas corpus pode ser liberatório ou repressivo, ou ainda o habeas corpus pode ser preventivo. O habeas corpus liberatório ou repressivo, ele é destinado a afastar uma situação de prisão já existente. Quando falamos de habeas corpus liberatório ou repressivo, nós temos um constrangimento efetivo, já consolidado a liberdade de ir e vir de alguém. E, portanto, o pedido a ser feito nesse tipo de habeas corpus seria a expedição de um alvará de soltura. Por outro lado, nós temos o chamado habeas corpus preventivo. O habeas corpus preventivo, ele se dirige a assegurar, afastar um constrangimento ilegal decorrente de uma ameaça à liberdade de locomoção individual. Quando falamos de habeas corpus preventivo, nós não temos uma prisão consolidada. O que nós temos então? Um mandado de prisão expedido ou então um inquérito ou uma ação penal em curso por um crime que prevê pena privativa de liberdade e, portanto, existe uma ameaça potencial a essa liberdade individual. Como a ameaça é potencial, nós podemos fazer dois tipos de pedido aqui. Primeiro, a expedição de um salvo-conduto, nos casos em que temos um mandado de prisão expedido, mas ainda não cumprido, ou ainda o trancamento de um inquérito ou de uma ação penal, quando o habeas corpus se destinar a questionar a legalidade desse inquérito ou dessa ação penal, chamando a atenção, obviamente, que o habeas corpus não admite dilação probatória. Então, seriam hipóteses excepcionais em que há flagrante ilegalidade na própria investigação ou na própria propositura da ação penal, que precisariam, portanto, ser trancados. Com relação ao habeas corpus, não existe prazo para impetração do habeas corpus. Ele pode ocorrer a qualquer tempo. De igual modo, quando falamos da legitimidade, a legitimidade ativa, aquela do impetrante, ela é ampla. Um habeas corpus pode ser impetrado por qualquer do povo, inclusive pelo próprio paciente, de forma autônoma, sem a necessidade de constituição de advogado. Quando falamos de impetração de habeas corpus, não precisamos, portanto, juntar instrumento de procuração. Quando falamos do habeas corpus, portanto, nós temos três figuras que aparecem nessa ação autônoma de impugnação. Em primeiro lugar, nós temos o impetrante. O impetrante, o polo ativo, é qualquer do povo, é quem pede a concessão da ordem. Em segundo lugar, nós temos o impetrado, o polo passivo, que é denominado de autoridade coatora, que é aquela autoridade que determina a ordem, que
ordena de forma ilegal. Temos que observar que a autoridade coatora não se confunde com a figura que executa a ordem, e sim aquela que profere a decisão que gera o constrangimento ilegal. Em terceiro lugar, nós temos o chamado paciente, que é aquela pessoa que irá se beneficiar do habeas corpus, em favor de quem o habeas corpus está sendo impetrado. É o beneficiário de uma ordem que venha ser proferida na decisão do habeas corpus. Obviamente, o paciente, quando a gente fala de habeas corpus, não pode ser uma pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica não tem a possibilidade de ter sua liberdade de locomoção cerceada. Também, na figura do paciente, nós temos que tomar um outro cuidado. Se for alguém que está respondendo a um inquérito ou a uma ação penal por um crime que não tem prevista pena privativa de liberdade, também não se admite a impetração do habeas corpus. A competência para julgamento do habeas corpus vai depender da autoridade coatora. Então, nós vamos analisar os critérios de competência do processo penal a partir da autoridade que deu a ordem considerada ilegal. Por exemplo, se ali é uma prisão preventiva determinada por um juiz federal, a competência para o julgamento do habeas corpus vai ser do Tribunal Regional Federal. Se é uma prisão que foi determinada por um juiz estadual, significa dizer que nós teremos a competência do Tribunal de Justiça do Estado respectivo e assim por diante. Nossa segunda ação autônoma de impugnação a ser estudada é o chamado mandado de segurança, que não está previsto no Código de Processo Penal, já que sua previsão está numa lei especial, a Lei 12.016 de 2009. O mandado de segurança, ele tem aplicação apenas subsidiária aqui no processo penal, já que mandado de segurança só poderá ser utilizado nos casos em que não for cabível a impetração do habeas corpus. O mandado de segurança é um remédio jurídico destinado à tutela de um direito líquido e certo. Quando nós falamos do mandado de segurança aqui no âmbito do processo penal, nós temos aqui uma situação de aplicabilidade residual. Basicamente, o mandado de segurança ele vai estar vinculado aos seguintes casos. Primeiro, trancamento de um inquérito policial ou de uma ação penal instaurada contra uma pessoa jurídica. Em segundo lugar, para obtenção de efeito suspensivo em algum recurso. Em terceiro lugar, para garantia de acesso de advogados a autos de inquérito policial, ainda para garantia de acompanhamento de alguma diligência pelo advogado, também para evitar um desentranhamento de um documento numa ação penal, para garantir a restituição de uma coisa apreendida, ou então nos casos em que está sendo apurado um crime que não tem pena privativa de liberdade prevista em abstrato. A tempestividade do mandado de segurança é bem diferente do habeas corpus, porque quando falamos em mandado de segurança, nós temos um prazo legal de 120 dias para a impetração, contados da data em que o legitimado tiver tomado conhecimento do ato ilegal praticado. A legitimidade ativa é do impetrante, assim como ocorre no habeas corpus, mas diferentemente daquela ação autônoma de impugnação, aqui o mandado de segurança exige que seja impetrado por advogado devidamente constituído através de instrumento procuratório. Nós também devemos apontar a autoridade coatora, aquela que proferiu a ordem ilegal, e informar quem é o beneficiário do mandado de segurança. A competência para a impetração do mandado de segurança
para o julgamento desse mandado de segurança também será fixada a depender da autoridade coatora, da mesma forma do habeas corpus. A terceira e última ação autônoma de impugnação é a chamada revisão criminal. É como se fosse a ação rescisória do processo penal. A revisão criminal, ela está prevista no Código de Processo Penal, entre os artigos 621 e 631. O que seria a revisão criminal? A revisão criminal é uma ação que ela é proposta para provocar a revisão de uma sentença condenatória errônea já transitada em julgado. Aqui na revisão criminal, apesar de estar indicada no rol de recursos, nós temos mais uma ação autônoma de impugnação que não tem natureza recursal. Qual seria a hipótese de cabimento de uma revisão criminal? Quais são as situações em que se admite a revisão criminal? São 4 hipóteses previstas no Código de Processo Penal. A primeira, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso em lei penal. Então, tem cabimento a revisão criminal para afastar uma sentença penal condenatória que viola a lei penal, que tem natureza, obviamente, federal. Lei penal aqui deve ser interpretada em sentido amplo, abrangendo inclusive atos normativos invocados como fundamento daquela decisão judicial. A segunda hipótese de cabimento para uma revisão criminal é quando a sentença condenatória é contrária à evidência dos autos. Nesse caso, há uma contrariedade frontal, direta à instrução criminal apurada naquele processo específico. Por isso, se a decisão estiver apoiada em qualquer instrumento de prova colhido ao longo da instrução, não será admitida a revisão criminal. A terceira hipótese é quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Então, gente, no caso de ser comprovada a falsidade daquela informação ou documento na qual se ampara a decisão já transitada em julgado, devemos reconhecer que aquela prova é falsa e propor uma revisão criminal. A última hipótese de revisão criminal ocorre quando, após a sentença, forem descobertas novas provas de inocência do condenado ou de circunstâncias que determinem ou autorizem uma diminuição especial da pena. Essa hipótese alarga a incidência da revisão criminal, em atenção a uma situação muito simples. Nós precisamos aqui atuar de forma favorável ao réu, de uma forma coaduna com seu direito de liberdade. É por isso que nós dizemos que sentenças penais condenatórias não fazem coisa julgada material, porque a qualquer momento pode surgir uma prova nova da inocência ou da necessidade de redução daquela pena que deve atingir aquele processo específico. Uma coisa muito importante a ser registrada é que a revisão criminal ela pode ser requerida em qualquer tempo, antes da extinção da pena ou até mesmo após a extinção da pena, já que é interesse do condenado retirar aquela condenação da sua lista de antecedentes. A revisão criminal ela pode ser pedida pelo próprio réu ou ainda por um procurador legalmente habilitado. No caso de morte do réu, ela pode ser pedida pelo seu cônjuge, pelo seu ascendente, descendente ou irmão. Com relação às situações de condenação injusta, precisamos ainda registrar que é possível pleitear uma indenização. O interessado ele pode requerer a indenização do Estado por conta daquela condenação injusta a qual ele sofreu, salvo em duas hipóteses.
quando o erro ou a injustiça da condenação tiver procedido de ato ou falta imputável ao próprio impetrante, ou ainda se a acusação houver sido determinada a partir de uma ação penal de iniciativa privada. Essas são as duas hipóteses em que não vai ser admitido pedido indenizatório decorrente de uma injusta condenação.